Ao escolher o nome de Leão XIV, o Papa atual chamou a nossa atenção para a doutrina social da Igreja, considerando seu antecessor, o Papa Leão XIII, que é considerado o fundador da moderna doutrina social da Igreja, com uma encíclica muito famosa, que eu vou comentar com vocês, que é a Rerum Novarum, de 1891, que depois foi sucessivamente objeto de reflexão pelo magistério pontifício, por exemplo, com a 40º ano e, sobretudo, com a 100º ano, 100 anos depois, no pontificado do Papa João Paulo II. E o Papa Francisco, de saudosa memória, nos deixou claramente a preocupação da Igreja com o avanço das tecnologias digitais, de inteligência artificial, por exemplo, na exortação Laudate Deum de 2023, e que ele retoma temas da sua encíclica ambiental Laudato Si. Ele fala do paradigma tecnocrático e do aguilhão ético que exige garantir a dignidade da pessoa humana contra a dominação das máquinas e contra a onipresença desse Deus mortal, para lembrar de uma expressão de Thomas Hobbes relativa ao Estado, que se tornou a tecnologia e a questão digital dos nossos tempos, que parece onipresente em todas as nossas relações, intermediando as relações não só comerciais, sociais, políticas, culturais, mas também interpessoais e morais. É importante frisar que o Papa Leão XIV escolheu esse nome pensando em um pontificado doutrinário. E para isso eu queria explicar para vocês o que é a doutrina social da Igreja e por que eu estou motivado em publicar aqui uma série de vídeos elucidando esse tema tão importante para a nossa fé. A fé católica é baseada num tripé, em 3 dimensões: a Sagrada Escritura, a tradição apostólica e o magistério da Igreja, encabeçado, sobretudo, pelo Sumo Pontífice, o Papa, subsidiado pelos bispos e pela inteligência da fé. O depósito da fé é contido nesses 3 âmbitos. Quando o magistério se pronuncia, ele procura iluminar um aspecto da doutrina recebida da Escritura e da tradição apostólica para consolidar uma verdade dogmática em matéria de fé e de moral, para auxiliar o povo cristão e para mostrar como o Evangelho tende a ser uma luz resplandecente nesse mundo das trevas, do pecado, do erro, da confusão e das incertezas. E na modernidade, especificamente, sobretudo a partir da primeira e da segunda revoluções industriais, quando se começou no século XIX, no final do século XVIII, que se chamou de primeira revolução industrial, com a invenção da máquina a vapor, a mecanização da produção têxtil, a transição de um trabalho artesanal para um trabalho fabril, o desenvolvimento das ferrovias, a indústria de ferro, de carvão, que radicalmente impactou a economia rural, transformando-a numa economia industrial e urbana. Então, esse surgimento do capitalismo industrial gerou a questão operária. E essa questão operária, que é a exploração dos trabalhadores industriais, é que é o objeto exatamente da primeira encíclica da moderna doutrina social da Igreja, Rerum Novarum, que significa as coisas novas, publicada, como eu disse, em 1891. Depois da segunda revolução industrial, que já avança para o século XX, com o uso intensivo de eletricidade, petróleo, a invenção do motor de combustão, da linha de montagem, depois o telégrafo, o telefone, foi objeto do pontificado do Papa Pio XI, por exemplo, Pio XII, sobretudo, que já usou o rádio, e depois João XXIII, até o grande pontificado do Papa João Paulo II, que começou em 1978 e foi até 2005, um dos pontificados mais longevos da história, que enfrentou já a terceira revolução industrial, que é esse período a partir de 1950 e, sobretudo, na década de 70 e 80, com a automação industrial e eletrônica, a robótica, o computador, a internet, a globalização e toda essa realidade que nós temos hoje. E o Papa Leão XIV parece
querer enfrentar a atual Revolução Industrial, que é a quarta Revolução Industrial, quando a gente tem já exatamente toda a automatização robótica da inteligência artificial, que é um paradigma que exige toda a nossa atenção, porque muda profundamente as nossas relações, a nossa produção econômica, a nossa vida social, a política, ameaçando inclusive a política democrática pela artificialização radical da produção e reprodução de conhecimento e de relações morais, se é que nós podemos dizer assim, com as próprias máquinas. Então, é claro que nós estamos diante de uma realidade que exige da igreja um posicionamento que não é político ideológico, mas que é moral e espiritual no âmbito dos princípios. Porque a doutrina social da igreja não é uma ideologia política, não é uma resposta político-partidária e eleitoral sobre as questões candentes do nosso tempo. É, na verdade, uma forma de evangelização, de relembrar os princípios fundamentais de nosso Senhor Jesus Cristo, que se condensam na lei do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, lembrando, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, a partir exatamente dos princípios. E é isso que eu queria lembrar brevemente neste primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero lançar aqui sobre a doutrina social da igreja. Existem 5 princípios básicos na doutrina social da igreja, listados nesse compêndio da doutrina social da igreja, que é uma obra volumosa de 500 páginas, feita pelo Pontifício para a Paz, Instituto da Paz e da Justiça. O Papa João Paulo II, sabendo do da crescente complexidade dessa temática, no Pontifício Conselho de Justiça e Paz, Conselho de Justiça e Paz, que o Papa Francisco depois rearranjou, reordenou no contexto da organização da Igreja. Como a tradição apostólica constitui o magistério da Igreja, todo o magistério da Igreja, toda a doutrina da Igreja exige uma articulação com sua tradição. E por isso esse compêndio relaciona todo o magistério da Igreja em matéria de doutrina social para apresentá-la ao povo de Deus e a todas as pessoas de boa vontade, como o Papa João XXIII e como o Catecismo da Igreja Católica sempre mencionam essa dimensão necessária de diálogo, de ecumenismo, de compreensão, de doutrinação e de ensino. Mater et Magister é uma das encíclicas do Papa João XXIII, mas que está sob a égide da participação fraterna, como diz aqui, sob o signo da solidariedade, do respeito e do amor. E esses princípios são os seguintes. Em primeiro lugar, o princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa humana é o centro de qualquer ação social, de qualquer política, de qualquer economia. É o centro, o princípio e o fim de todas as instituições sociais. A pessoa humana dotada de um valor incomensurável, de uma dignidade absoluta, porque criada à imagem e semelhança de Deus. E isso atenta contra todas as visões utilitaristas, materialistas, que consideram a pessoa apenas uma peça numa engrenagem, numa visão mecânica e materialista da sociedade, que acha que uma pessoa é apenas descartável, é apenas um indivíduo, uma peça que pode ser trocada por outra peça. E por isso os direitos fundamentais da pessoa, desde a vida até o trabalho, a constituição de família, a liberdade, precisa ser respeitado independente dos contextos sociais. E por isso, tanto a exploração política de ditaduras, como os totalitarismos comunistas do século XX, quanto a exploração capitalista em economias liberais do século XX e XXI, precisam ser moralizadas, precisam ser repensadas, porque tanto o coletivismo comunista quanto o individualismo liberal não respeitam a dignidade da pessoa humana e não permitem o segundo princípio fundamental, que é o bem comum.
O bem comum, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é o conjunto de condições da vida social que permitem aos grupos e aos indivíduos alcançar a mais plena e facilmente a sua própria perfeição. Então, o bem comum é um conceito central na doutrina social da Igreja, desde Santo Tomás de Aquino, que falava da lei como ordenação da inteligência para o bem comum, promulgada por uma autoridade competente. Então, a ordenação da razão com base no reconhecimento de dar a cada um que lhe é próprio. Então, o bem comum é a condição de realização livre de cada um de nós a partir de um sistema político, de um sistema econômico, de um sistema cultural que nos valorize a cada um de nós como pessoa. E daí a gente tem os direitos fundamentais, a vida, a educação, a saúde, a liberdade, ao trabalho digno, a um trabalho digno, por exemplo, que garanta um salário mínimo não só ao trabalhador, mas à sua família. Porque a dignidade da pessoa humana está ligada diretamente à nossa dimensão comunitária e familiar. Em terceiro lugar, além da dignidade da pessoa humana e do bem comum, nós temos a solidariedade. A virtude que nos leva a promover o bem do outro como se fosse próprio. Vejam que essa é uma decorrência social e política, econômica, direta do princípio da nova lei, da nova aliança, de amar o próximo como a si mesmo. Por Deus, em Deus, com Deus. Ou por Cristo, com Cristo e em Cristo, como nós dizemos na liturgia. Então é impossível que um cristão que ame o próximo não seja solidário e não queira que as instituições políticas, sociais e econômicas não sejam pautadas também na solidariedade. Não na rivalidade, não na competição, não na exploração, não na dominação, mas no respeito à liberdade e à verdade que cada ser humano tem na sua própria existência. Para isso, nós temos também, em quarto lugar, o princípio da subsidiariedade, que segundo a 40º ano, que é um documento, uma encíclica importante da doutrina social da Igreja, é definida como uma sociedade superior, não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, privando-a das suas competências. O exemplo mais gritante e importante aqui é o da família, que deve ter uma autonomia relativa. Os pais têm o dever e o direito de educarem os seus filhos com liberdade a partir da sua consciência. Eles não podem ser oprimidos pelo Estado, ou pela escola, ou por instituições alheias a essa célula fundamental que é a família. As sociedades superiores, os órgãos superiores, têm que ajudar, subsidiar, auxiliar, mas não interferir. Isso é contra, por exemplo, a centralização burocrática de um Estado federado como o Brasil, que de Brasília governa detalhes e minúcias que deveriam ser responsabilidade das instituições locais. Então, muito embora nós tenhamos os entes federativos inferiores, como o Estado e o município, não inferiores no sentido da política, mas no sentido da competência, que acabam tendo a sua ação diminuída e muitas vezes asfixiada pela União Federal, centralizada em Brasília, e muitas vezes os indivíduos ficam engolfados e asfixiados por essas grandes máquinas de dominação política que estão longe da realidade local, como uma escola, como uma família ou como um hospital, por exemplo. Então, quem tem que ter autonomia na ponta do processo é o médico diante do seu paciente, é o professor com o seu aluno, é o pai com o seu filho, é o cidadão no seu bairro, na sua realidade mais imediata, e não alguém de longe ou de fora que, ao invés de auxiliar e subsidiar, acaba oprimindo e substituindo o agente local. Em quinto e último lugar, nós temos o destino universal dos bens. Essa destinação universal dos bens significa exatamente a garantia da propriedade privada, mas com uma dimensão social. É o que na nossa Constituição, por exemplo, claramente influenciada pela doutrina social da Igreja, se diz a função social da propriedade. Isso não é socialismo, isso não é comunismo, isso não é estatismo, isso é apenas a preocupação de que a propriedade privada não seja um subterfúgio para a privatização da vida e o egoísmo coletivo, o egoísmo
de uma minoria ou de uma maioria que seja, mas o reconhecimento de que o trabalho é uma contribuição para o bem comum e por isso é legítimo que seja remunerado, é um serviço ao bem comum, porque está pautado em critérios objetivos de justiça. Assim como a propriedade privada está ligada ao rendimento que alguém é capaz de auferir das suas coisas, dos seus bens, para o bem comum. Então, a destinação universal dos bens significa exatamente a consciência da solidariedade e da fraternidade que governam as relações do cristão na sociedade. Por isso, como nós vamos ver nessa série de vídeos que eu queria inaugurar hoje, em atenção ao magistério dos pontífices, desde Leão XIII, mesmo Pio IX, antes dele, passam por vários temas que nós vamos ver, como a economia e as finanças, a paz e os conflitos internacionais, a ecologia integral, que é essa ecologia que o Papa Francisco tanto nos exortou na encíclica Fratelli Tutti, que acaba de completar 10 anos, uma ecologia humana, com a dignidade da pessoa humana na sua casa comum, compartilhando com as gerações que vieram antes e que virão depois e com as gerações atuais, de modo que a exploração do ambiente não prejudique, sobretudo, os mais pobres ou os mais excluídos do processo civilizatório. Depois, a bioética e a cultura da vida e da família é um tema central que não concerne só a moral social ou a teologia moral, mas também a teologia social, a doutrina social da igreja, porque a família tem uma dimensão pública, uma dimensão comum, que é a célula originária cuja saúde depende a saúde da sociedade como um todo. A política e a democracia com os direitos fundamentais da pessoa humana, de participar dessa casa comum, dessa economia, não só ambiental, mas também social e política. O trabalho, com tantas formas e transformações do trabalho nessa época digital. A gente viu na pandemia a ascensão do home office e de toda a digitalização das relações laborais. Tudo isso, a pobreza, a exclusão social, a justiça distributiva, tudo isso é objeto da doutrina social da igreja. Eu vou explorar com vocês. Então, quem quiser me acompanhar já pode adquirir esse compêndio de doutrina social da igreja, porque ele é um marco do estudo e ele é o ponto de partida para as encíclicas históricas, como a Rerum Novarum, que eu mencionei, a Centésimo Annus, a Caritate in Veritate, do grande Papa Bento XVI, a encíclica que eu já comentei do Papa Francisco sobre o coração de Jesus, que trata também da dimensão social da caridade, que é a Cela Confiance, sobre o amor misericordioso de Deus. Não, perdão, é a do coração de Jesus, chama... Dilexit Nos, que eu já comentei num vídeo aqui do canal. Muito obrigado e vamos acompanhar o magistério do Papa Leão XIV na esteira da tradição da doutrina social da Igreja.